Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos dê a Tua graça, o Senhor nos dê o privilégio de ouvirmos a Tua voz, de sermos alimentados pela Tua palavra, guiados pelo Teu Espírito. Obrigado a Deus pelo privilégio de sermos iluminados pelas Escrituras. Muito obrigado pelas Escrituras. Obrigado a Deus pelo privilégio de tê-las em nossas mãos. Obrigado pelas bênçãos incontáveis que o Senhor nos concede através da Tua palavra. E nós te pedimos que mais uma vez, como já fizestes, ó Deus, na vida de todos nós aqui em muitas oportunidades, em muitos momentos, o Senhor mais uma vez nos fale. O Senhor mais uma vez transmita os ensinamentos da Tua palavra aos nossos corações. Oramos e pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Há um livro de um teólogo brasileiro chamado Leonardo Boff, cujo título é A Águia e a Galinha. E ali ele faz uma comparação acerca de pessoas que vivem vidas de galinha quando deveriam viver vidas de águia. E num dos momentos ali do livro ele conta uma história provavelmente inventada por ele, de um caçador que, quando estava lá no meio do mato, ele se depara com um ovo e sabe que não é um ovo qualquer. Por algum motivo, por algum milagre, aquele ovo estava ali no pé da árvore. E ele apanha aquele ovo, leva para casa e coloca junto com os ovos da galinha. E a galinha chocou os ovos. E aquele filhotinho de águia nasce junto com os outros pintinhos. E cresce junto com os pintinhos, come junto com os pintinhos, mesmo crescendo e se diferenciando dos demais irmãos dele, ele vive uma vida no puleiro. Certamente vai dizer Leonardo Boff que à medida que eles vão crescendo, os irmãos olham para ele e dizem: tem alguma coisa diferente com ele. Por que ele cresce muito mais que a gente? No entanto, ele passa a vida inteira no puleiro, comendo minhoca, na sujeira. Nunca descobriu a sua verdadeira natureza e viveu a vida inteira dentro de um galinheiro, vivendo como galinha. Morreu como galinha. Nasceu, cresceu, viveu e morreu como galinha, sendo águia. Nós estamos estudando na nossa série de mensagens sobre a fé reformada. Ao longo desse ano nós estamos nas mensagens de domingo à noite estudando sobre o que é a fé reformada. E nós chegamos ao quarto ponto do calvinismo, ou o quarto ponto das doutrinas da graça,
chamado de graça irresistível ou chamado eficaz. Na semana passada nós começamos a falar sobre essa doutrina. Semana passada nós vimos 3 verdades importantes acerca dessa doutrina. Nós aprendemos que Deus não somente elegeu, mas Deus também chamou aqueles que lhe agradou eleger. Ou seja, o eleito, ele chega à fé através do chamado eficaz do Espírito Santo. Nós vimos que eleição não é a mesma coisa que salvação. O eleito, ele chega à fé, ele chega à salvação por intermédio da fé quando ele ouve o chamado eficaz do Senhor. Vimos também que o convite divino, ele acontece de forma geral e de forma particular, de forma externa e de forma interna. O chamado externo é aquele onde toda a humanidade ouve e é convocada, enquanto que o chamado interno, ele é irresistível. O chamado interno, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, utilizando a linguagem das Escrituras. E por fim nós vimos que Deus, ele vai buscar, por causa do chamado eficaz, por causa da eleição, Deus, ele chama, busca o eleito onde quer que o eleito esteja. Nós vimos que Deus resgata Raabe dentro de um bordel cananita, lá naquele contexto onde ninguém imaginava que a palavra de Deus pudesse chegar. Chega ali e Raabe é então convencida acerca do poder, da grandiosidade do Deus de Israel e se submete a esse Deus. Hoje nós vamos prosseguir e semana que vem ainda vamos ter mais uma reflexão sobre essa doutrina. Alguns arminianos são aquele grupo, aquela linha teológica que é contrária ao que os reformados creem. Alguns arminianos afirmam que o homem pode sim resistir ao chamado de Deus, seja ele externo, seja ele interno. Os arminianos citam como base para sua tese textos como Atos 7:51, que diz assim: homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Viram só? Homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Aí o arminiano diz: viu só como que se resiste? Não estaria Lucas claramente mostrando, dizendo que o homem ele pode resistir à intervenção do Espírito Santo? Outro texto, Efésios 4, lá no verso 30, é-nos dito assim: e não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então nós podemos entristecer ao Espírito Santo com a nossa teimosia e incredulidade, afirmam eles. 1 Tessalonicenses 5:19 diz lá: não apagueis o Espírito. Interessante. Romanos 10:21, mas quanto a Israel ele diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. E o povo não quis. Viu só como que o povo resiste?
Então, a doutrina da graça irresistível não parece tão irresistível assim, parece? O que um calvinista, um reformado quer dizer quando chama a graça de irresistível? Não significa, irmãos, que ela não seja resistida. Ela é. E muito. Graça irresistível não é irresistível no sentido de que pecadores não sejam capazes de resisti-la. A graça da regeneração, ela é irresistível no sentido de que ela é invencível. Invencível. Porque nós, seres humanos, nós pecadores, nós sempre resistimos ao Espírito Santo. Nós somos tão antagônicos à graça de Deus, que nós fazemos tudo o que está ao nosso poder, ao nosso alcance para resisti-la. Irresistível graça, a ideia de graça irresistível significa que a resistência do pecador diante da graça da regeneração, uma hora essa resistência vai tombar. É por isso que grande parte dos calvinistas prefere, ao invés de graça irresistível, chamar essa doutrina de chamado eficaz. Porque na hora que Deus chama, a pessoa vem. No momento em que Deus chamar de forma poderosa, Ele vence a resistência humana. Todos nós que aqui estamos, que somos convertidos, que somos nova criatura, todos nós só nos convertemos porque Deus venceu a nossa resistência. Porque nós resistíamos. Mas uma hora Deus venceu. Então esses textos que lemos, eles nos lembram do fato de que Deus, Ele permite ao pecador ir resistindo durante um tempo. Vai resistindo. Há uma palavra da esposa, há uma palavra do pastor, há uma palavra do marido, há uma palavra do pai, há uma palavra da vida, quando a vida vai lá e saculeja a pessoa, através de um acidente, através de uma necessidade financeira, através de uma doença, através do que for. Deus está falando e a pessoa está resistindo. Mas não se esqueça de uma coisa: Ele é Deus. E se Ele é Deus, você acha que quem vai vencer? Quem vai vencer? Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus quiser, Ele vai vencer a incredulidade, Ele vai vencer a descrença, Ele vai vencer o ceticismo, Ele vai vencer a resistência pecaminosa do pecador. Abra aí, não sei se está no roteiro, mas se não tiver, faça o favor de abrir 1 Coríntios capítulo 1. Vamos ler 3 versos desse capítulo. 1 Coríntios 1, versos 22, 23 e 24 dizem assim: pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado,
que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo está dizendo assim, um chamado é feito a todos, judeus e gregos, eu e você, seu vizinho, seu parente, a pessoa que trabalha com você, é um chamado geral. Existem aqueles para quem esse chamado é um escândalo, e há aqueles para quem o chamado é loucura. Eles não vêm, eles não aceitam o chamado, eles não creem, eles acham tolice. Eles dizem que cristianismo é uma religião de açougue, uma religião de sangue. Isso é loucura. No entanto, existe outro grupo, formado também por judeus e gregos. Eles vêm do mesmo grupo de judeus que acha escandaloso, vêm pessoas e dizem: Cristo é sabedoria de Deus. Não é loucura, é sabedoria. Não é escândalo, é poder. Então você tem uma mensagem anunciada, um grupo diz, o apóstolo Paulo, um grupo diz, é loucura, é escândalo. Pessoas do mesmo grupo diz, é poder, é sabedoria. O que faz diferença? O que faz diferença? Paulo diz, mas para os que foram chamados. Para os que foram chamados. Ué, mas todos não são chamados? Todos são chamados num sentido geral. Mas o texto ensina claramente que existe um chamado especial. Uns enxergam a Cristo como loucura, outros o veem como sabedoria. C.S. Lewis, um dos maiores escritores do cristianismo, de defesa da fé. C.S. Lewis, durante boa parte da sua vida, foi ateu. Não só ateu, como um defensor do ateísmo. Existe aquele ateu que fica lá na dele, e existem ateus como Richard Dawkins que promovem o ateísmo. Lewis promovia, até que o seu ateísmo começou a ser bombardeado pelas verdades do cristianismo. E durante esse tempo, Lewis resistiu, foi resistindo, relutou. Ele não queria acreditar naquela ideologia que ele sempre desprezou, que ele sempre escarneceu, que ele sempre desdenhou. E o processo foi lento, foi demorado, mas foi progressivo, saindo do ateísmo para o teísmo, depois para um cristianismo vago. Jesus, Filho de Deus, eu não conseguia acreditar, diz ele na sua biografia. Jesus morrendo pelo mundo, isso é demais para mim. Até que num dia ele pegou um ônibus para ir passear num zoológico, e ele conta que ele
subiu no ônibus ateu e desceu cristão. Ele disse: subi ateu e desci cristão. Subi no ônibus incrédulo e desci crendo. Embarquei naquele veículo perdido e desci redimido. E quando perguntado sobre o que aconteceu, ele diz: eu não sei explicar. O que aconteceu foi que a resistência de Lewis desmoronou completamente. Antes ele olhava para Cristo e dizia: isso é loucura, isso é mitológico, um Deus morto e ressurreto é para fracos. Meia hora depois, ele desce do ônibus e ele conta que ele conversa com ele mesmo. Ele diz: eu estou crendo. Eu estou crendo. Eu creio. Como assim? Eu creio. O que aconteceu? O que aconteceu? Deus foi lá e disse assim: Lewis, está na hora, vem. Deus o chamou, porque para os chamados, diz Paulo, Jesus é o poder de Deus. Certa vez, Deus disse: Lázaro, viva. O mesmo Deus disse: Lewis, veja. E dentro de Lewis, os olhos do coração começam a enxergar a verdade. Chamado eficaz. É muito interessante notar o que o próprio Lewis disse tempos depois sobre a sua experiência de conversão. Dá uma olhada aí o que ele diz. Os agnósticos falarão alegremente sobre o homem buscando a Deus. Para mim, eles estão falando sobre um rato buscando um gato. Ele diz assim: Deus me conquistou. Aquilo que eu mais temia havia me alcançado. Na Páscoa de 1892, cedi, admitindo que Deus era Deus, ajoelhei e orei. Naquela noite, quem sabe, eu era o mais deprimido e relutante convertido de toda a Inglaterra. Não passamos de criaturas. Nosso papel tem de ser o de paciente para o agente, de fêmea para o macho, do espelho para a luz, do eco para a voz. Nossa atividade mais nobre deve ser a de resposta e não de iniciativa. Que coisa impressionante, gente. Que coisa extraordinária. Eis aqui um belo exemplo de como a chamada eficaz de Deus vence a resistência do Evangelho. Então, quando se diz graça irresistível, é no sentido de que ela é invencível. Uma hora ela vai vencer. Quando Deus eficazmente chamar, o homem vem. O capítulo 3, no artigo 11 dos cânones de Dort, nós encontramos o seguinte: Deus penetra os recessos mais íntimos do homem, abre o coração fechado e amolece o coração endurecido. Circuncida aquilo que era incircunciso e infunde novas qualidades na vontade que antes morta ele vivifica. Ele toma boa, agradável e maleável a vontade que era má, desobediente e obstinada. Atua nela e fortalece-a para que, como uma árvore boa, produza os frutos de boas
ações. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a doutrina do chamado eficaz, da graça irresistível, é uma das verdades mais consoladoras para aquelas pessoas que pregam o Evangelho. Saber que a graça salvadora de Deus é sempre irresistível, é um estímulo, é um conforto à evangelização, àqueles que evangelizam. Digo isso, gente, porque evangelizar os nossos amigos pode ser, e na maior parte das vezes é, uma tarefa dificílima, árdua. Muitas vezes nos leva ao desânimo. Vou falar de novo por quê? Ele ironiza, ele satiriza, ele brinca, ele faz tudo com que eu falo sobre Deus, sobre Escritura. Gente, Deus tem as suas formas de chamar os seus eleitos. Alguns Deus chama de uma hora para outra. Outros, que pode ser o caso do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu parente, é um processo. E ao longo desse processo, Deus utiliza os seus argumentos, que naquele momento parecem ridículos. Deus utiliza as suas falas, Deus utiliza as suas orações, Deus utiliza o seu testemunho para ir amolecendo aquele coração. Há um teólogo que diz assim: nenhuma apresentação é bastante clara para uma mente entenebrecida pelo pecado. Entendeu isso? Nenhuma apresentação do Evangelho é bastante clara para uma mente entenebrecida pelo pecado. Eu já disse isso aqui há pouco tempo e vou repetir. Traga aquela pessoa que você acha incrédula, coloque aqui no primeiro banco e diz para ela: você só vai sair daqui a 4 horas, porque na primeira hora você vai ouvir Spurgeon, depois você vai ouvir Whitefield, depois você vai ouvir John Wesley. Se a mente estiver entenebrecida pelo pecado, nenhuma apresentação é bastante clara. Nenhuma quantidade de convicção pode abrir suficientemente olhos vitrificados para que vejam a Jesus. Nenhuma grande manifestação de amor pode amolecer um coração hostil. Mas quando nós evangelizamos e quando nós descansamos, quando nós dependemos de Deus, nós podemos ter esperança de que Deus chamará irresistivelmente o pecador. Como disse semana passada, isso também se aplica, penso eu, não só aos corações incrédulos, mas aos corações já transformados, que não se santificam. Quase todos os domingos, quando eu vou ali naquele cadeado do portão, fecho, entro no meu carro, estou indo embora para casa, eu faço uma oração silenciosa e eu digo assim: Senhor, eu fiz a minha parte, agora é com o Senhor.
Não adianta, irmãos, eu trazer o melhor sermão sobre as mais diversas doutrinas, se Deus não chegar no seu coração e falar, é tudo em vão. Tudo que eu faço aqui, tudo que eu faço durante a semana, me preparando para estar aqui, é em vão. Toda apresentação, por mais clara que seja, não serve para uma mente entenebrecida pelo pecado. Nós dependemos tão somente de Deus. Quando Paulo foi pregar em Corinto, não sei se você sabe dessa história, ele está cheio de temores, ele está cheio de preocupações. Mas Deus vira-se para Paulo e diz: prega, prega, porque eu tenho muitos eleitos nessa cidade. E ele é invadido de coragem, ele é invadido de ousadia, e ele prega, porque ele sabe que não está nele, mas está em Deus. O poder de salvar aquelas pessoas incrédulas. Então, nós podemos sim, nós seres humanos, podemos sim resistir ao chamado divino, como vimos naqueles textos inicialmente. Podemos resistir ao chamado divino até aquele momento que Deus diz assim: chega, chega, agora é para você vir. Quando Deus de forma eficaz chama e diz: vem. Lewis, durante muito tempo, diante de muitas situações, ele foi ouvindo chamados. E dentro de um ônibus, caiu a ficha. Porque quando Deus resolve chamar aqueles que são seus, não existe força no mundo que resista. Paulo vai dizer em Romanos 9:19, quem pode resistir à sua vontade? Ninguém. Então, o que ensina a quarta doutrina da graça, o quarto ponto do calvinismo? Deus, quando Ele utiliza a sua graça de forma eficaz no coração do homem, ela é irresistível. Mediante essa verdade, quais são outras doutrinas ou outras verdades que procedem dessa que a gente aprende nas Escrituras? Vamos lá. Primeiro, fé e arrependimento são dons de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sabe por que é que a salvação e a fé são dons de Deus? Sabe por que salvação e fé é dádiva do Senhor e não é algo produzido pelo homem? Paulo diz, para despir o homem de qualquer arrogância, de qualquer orgulho. Ninguém vai entrar no céu afirmando assim: eu cheguei aqui porque eu criei. Porque a sua crença foi resultado da ação divina em você. Não há mérito em nós. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo diz, não vem de obras. Por quê, Paulo? Para que ninguém se glorie. Romanos 12, verso 3, Paulo diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio. Viram aí, né? Vocês que nós
nós, não vocês, nós, que muitas vezes gostamos de jogar confete em nós mesmos, nós que gostamos de nos orgulhar dos nossos feitos, não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si com equilíbrio, nem mais do que convém e nem menos, para não viver de autocomiseração. Conforme, olha o que Paulo diz, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É Deus quem dá a fé. 2 Timóteo 2, versos 24, 25 e 26 dizem assim: ao servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem. E olha o que Paulo diz agora a Timóteo: na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Então esse texto aqui, ele junta aquilo que costuma estar separado: o esforço humano para mudar alguém e o esforço divino para a mudança. Aqui no verso 24 está a parte humana. Paulo diz, amável para com todos. Está falando de quem? Do servo do Senhor. Ao pregar, ao anunciar o Evangelho, amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem. Então o homem, ele faz isso, o pregador ministra dessa forma, com qual expectativa? Paulo diz o quê? Na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Então, eu venho aqui e faço o quê? Preciso pregar de forma amável, preciso ser alguém apto a ensinar. O pastor precisa ter dom de ensino. Pastor que não tem dom de ensino, deixa pra lá. Paciente, corrigindo com mansidão os que resistem. O pastor faz a parte dele. Depois disso, ele fica na esperança, aguardando, na expectativa de que Deus conceda o arrependimento. Lembra da parábola? Você joga a semente, mas quem dá o crescimento? O papel é lançar a semente. O que Paulo diz lá? Olha, eu não sou nada, Apolo não é nada. Nós lançamos a semente, mas quem dá o crescimento é Deus. Então esse texto de 2 Timóteo deixa evidente que após o homem fazer tudo que lhe é possível, o arrependimento das pessoas vai depender unicamente daquilo que Deus conceder a elas. Então, Paulo deixa claro, deixa evidente que arrependimento é dom de Deus. É um dom que vem de Deus. Não depende do homem, depende da misericórdia de Deus para com o homem. Irmãos, assim como Deus governa as nuvens, controla as nuvens e faz com que chova em um lugar e não em outro,
parou para pensar? Por que cai muita água dentro do oceano e não chove nada no Nordeste? Soberania de Deus, é Ele que quer assim. Assim como Deus governa as nuvens e faz com que chova em um lugar e não em outro, da mesma forma é Deus que abre o coração de uma pessoa, enquanto que o coração de outra pessoa não é afetada em nada. O coração daquela pessoa não é mais afetado do que um surdo quando ouve uma música. Elias caminhava ao lado de Eliseu. Estavam lá, caminhando e cantando e seguindo, caminhando. E aí diz o texto que aparece uma carruagem de fogo. Não sei se era de fogo, né? Se fosse de fogo ia queimar o profeta. Devia ser alguma coisa que o escritor bíblico, ao descrever aquela coisa esplendorosa, ele falou: apareceu uma carruagem de fogo. O que acontece? Elias é levado para o céu e Eliseu deixado para trás. Eu ainda vou perguntar a Eliseu quando chegar no céu: Eliseu, você não pediu para ir junto, não? Tem uma vaga para mim, não? Eu tenho essa curiosidade. Semelhantemente, quando dois estão andando juntos, pode ser marido e mulher, podem ser irmãos, tiveram a mesma criação, pode ser que Deus leve um para o céu e deixe o outro. Por quê? Porque arrependimento e fé não depende do homem. Arrependimento e fé são dons de Deus. Ele dá a quem quer. Segunda verdade, segunda doutrina que flui, que aparece a partir do chamado eficaz. Nós aprendemos que o impulso de buscar a Deus origina-se em Deus. João 6,44, Jesus diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí, se você continua lendo o capítulo 6 de João, você chega lá no verso 63, e é dito assim: o Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. É muito claro. A rebelião, está falando aqui de Judas, né? A rebelião, a profunda oposição de Judas para com Jesus não foi vencida. Não importa quão persuasivo seja um pregador, se não houver o chamado eficaz. O que João está dizendo? Pode ser o próprio Cristo. Os pecadores não vão ouvir. João começa o texto dizendo: o Espírito é o que dá a vida. É Ele que dá a vida.
Pecadores cegos, surdos e rebeldes, eles não vão se submeter a Cristo como Senhor, se não houver uma intervenção divina. Um dos maiores teólogos reformados, B.B. Warfield, ele disse: o Evangelho tem de ser recebido pela vontade de homens pecadores, e não houver nenhuma obra de fora e do alto, quem será salvo? Se eu preciso ser mudado, algo tem de apoderar-se de mim e mudar-me. Um dos famosos puritanos, chamado John Flavel, falando sobre a voz externa e a voz interna, ele diz o seguinte: a voz externa é ineficaz e improdutiva quando não é animada pela voz espiritual e interna. Ou seja, o impulso de buscar a Deus origina-se em Deus. Outros textos que mostram essa verdade, abra esses aí, por favor. Deuteronômio 5. Capítulo 5 de Deuteronômio, verso 29, diz assim: quem dera o coração deles fosse tal que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos em todo o tempo, para que eles e seus filhos vivessem bem para sempre. Quem dera o coração deles fosse tal que me temessem. Agora abra ainda em Deuteronômio, capítulo 29. Versos 2, 3 e 4. Moisés chamou todo Israel e lhes disse: vistes tudo o que o Senhor fez diante dos vossos olhos ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra no Egito, as grandes provas que os teus olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. E agora? Mas até hoje o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Gente, apanhe o texto do capítulo 5 com o texto do capítulo 29. Deus está lá no capítulo 5 falando: quem dera o coração deles fosse tal que me temessem. Aqui ele diz: o Senhor não vos deu um coração. Por que o pessoal do capítulo 5 não tinha um coração temente e obediente ao Senhor? O capítulo 29 diz que isso só é concedido por Deus. O Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. E aí como que isso é resolvido? Próximo capítulo, capítulo 30, verso 6, é dito: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a alma, para que vivas. Como vocês amarão a Deus? Como que os parentes vão amar a Deus? Como que o seu vizinho, o seu amigo, as pessoas a quem você anuncia o Evangelho, como que elas vão amar a Deus? Deus precisa circuncidar o coração de cada homem que existe nesse planeta, senão ele não vai crer. Somente o Senhor é capaz de fazer essa mudança. O que Deus diz lá naquele texto famoso de Jeremias? Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se afastem de mim. Lá em Ezequiel 11, Deus diz assim:
e lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem as minhas normas e as cumpram. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Jeremias e Ezequiel nos ensinam o que está presente em toda a Escritura: é o Senhor quem age de forma decisiva na salvação do homem. Por isso que John Owen disse que o Cristo arminiano é um Cristo que é meio mediador. Ele dizia isso porque Cristo obtém o fim da salvação, mas os meios necessários para alcançar a salvação não. Aquela história que eu falei semana passada, que brotou da mente de Spurgeon. Spurgeon diz, ele compara o arminianismo e o calvinismo a duas pontes sobre um rio. A ponte arminiana, diz Spurgeon, é larga e fácil, mas ela não leva o pedestre em segurança à margem oposta. Spurgeon diz que, muito melhor que o exemplo que eu dei, ele diz: não leva o pedestre à margem oposta, porque ela para antes, onde só se avista a margem oposta. Spurgeon diz: a ponte arminiana, ela para no meio, ela não vai até o final. Por que ela não vai até o final? Porque algo foi deixado para a vontade depravada do homem realizar. A continuação da ponte é com o homem exercitar a fé em Cristo por sua própria força. A ponte arminiana é larga, é fácil, mas ela para na metade. Deus fez tudo o que fez, quer te salvar, mas Ele fica dependendo de você dizer um sim. Dá uma chance a Deus. Que Deus patético é esse? A ponte calvinista, diz Spurgeon, ela é estreita, mas ela atravessa o rio todo. Porque, como nós cantamos hoje, Jesus, Ele é o alfa e o ômega da salvação. Do início ao fim é com Jesus. Então, o impulso de buscar a Deus origina-se em Deus. E por fim, o que a doutrina do chamado eficaz nos ensina? E aqui eu queria pedir que você prestasse muita atenção. Você que já é calvinista, você que já é um reformado, preste muita atenção nesse ponto. A oferta do Evangelho, ela deve ser entregue a todas as pessoas. Nós reformados, nós cremos em duas doutrinas importantíssimas: a eleição incondicional, que diz que Deus escolheu um povo para si antes da fundação do mundo, e nós cremos na doutrina da expiação limitada, que afirma que Cristo expiou apenas os pecados daqueles que foram eleitos pelo Pai. Apesar de nós reformados crermos nessas duas doutrinas, nós anunciamos o Evangelho a todas as pessoas. E precisamos fazer isso. E eu digo isso porque um hipercalvinista ou uma pessoa que gosta de questionar filosofias e ideologias, ela pode alegar o seguinte: se existe um número de eleitos
E se Cristo morreu apenas por esses, por que pregar o Evangelho para todas as pessoas, uma vez que nem todos aqueles que estão ouvindo a mensagem são eleitos? É correto, e aí a coisa vai se aprofundando, vai se afunilando e vai complicando. É correto oferecer a possibilidade de salvação para uma pessoa que não é eleita? Não seria mentira ou hipocrisia anunciar o Evangelho àqueles a quem Deus não predestinou? Quando o pecador ele oferece a salvação a todos os presentes, presta atenção nisso. Quando o pregador oferece o Evangelho a todos os presentes, será que Deus quer que todos os presentes se salvem? Será que Deus realmente deseja que todos aqueles que estão ouvindo o Evangelho anunciado se arrependam, creiam e sejam salvos? Uma vez que a Bíblia ensina eleição, não pode ser verdade que Deus deseja a salvação de todos que ouvem o Evangelho, vão dizer. Não é lógico isso? Se Deus elegeu um grupo, Deus deseja que esse grupo seja salvo. Uma vez que a Bíblia ensina eleição, não pode ser verdade que Deus deseja a salvação de outras pessoas que não fazem parte desse grupo. Se o chamado exterior, aquele feito pelo pregador, depende do chamado interior feito pelo Espírito Santo, e se nem todas as pessoas são chamadas pelo Espírito Santo, isso não faz com que o chamado exterior soe, ecoe com um tom hipócrita. Primeiro, tentando responder. O eleito não tem um X na testa para você saber quem é, para você pregar só para ele. Herman Bavinck, sabe quem é? Herman Bavinck? Deveria saber. Ele diz assim: o Evangelho é proclamado aos seres humanos não como eleitos ou réprobos, mas como pecadores em necessidade de redenção. Então, quando o Evangelho é anunciado, você não está proclamando a eleitos ou a réprobos, você está proclamando a pecadores em necessidade de redenção. Segundo, a Bíblia, ela ordena anunciar o Evangelho a toda criatura, seja eleito ou não. A pregação é o meio ordenado por Deus através do qual as pessoas são trazidas à fé. O que diz Paulo em Romanos 10? Logo depois daqueles capítulos fantásticos ali, 8, 9, ele diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Cremos na predestinação, cremos na expiação, mas cremos que precisamos pregar a todos. Precisamos anunciar a todos. Terceiro, a oferta da salvação, mesmo ao não eleito, não é mentirosa, não é hipócrita. Porque muita gente acusa os calvinistas disso. Quando vocês pregam
É como se tivesse 5 crianças num banco e você só tem 2 sorvetes e diz assim: vou dar sorvete para todo mundo, mas você não tem como dar para todo mundo. Isso é uma hipocrisia de vocês, anunciar o evangelho a todos. A oferta de salvação, mesmo aquela pessoa que não é eleita, não é uma oferta mentirosa, não é uma oferta hipócrita. A nossa mente, ela não consegue entender como que isso é possível, mas o fato é que biblicamente, preste atenção no que eu vou falar agora, biblicamente, Deus deseja a salvação dos que ouvem o evangelho, mesmo que não sejam escolhidos. Você deve estar pensando aí agora: para tudo, para, mas como assim? Não estou entendendo mais nada. Como que Deus pode desejar a salvação daqueles que Ele não predestinou? Vou dizer algo agora que vai te irritar. Não sei. Não sei. O que eu sei é que essas 2 verdades, elas estão presentes nas Escrituras. Eu tenho certeza que a doutrina da eleição é ensinada nas Escrituras, mas eu também estou convicto de que existe aquilo que os reformados chamam de boa intenção em Deus para com o pecador quando o evangelho é anunciado. Pastor, mas isso é contraditório. Isso é contraditório. Quem foi menino de igreja batista há 20 anos atrás sabe o que está escrito em 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome... Estou vendo mensageira falar, mas embaixador não. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E aí Paulo diz assim: em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu pergunto, um embaixador, ele, como vai dizer lá o slogan dos embaixadores, é aquele que representa o seu rei em terra estranha. O embaixador, ele não apresenta os seus próprios sentimentos. Quando um presidente vira para o embaixador e diz assim: fala para o presidente desse país onde você está, que se ele não recuar, eu vou mandar o meu exército e vai haver guerra. O embaixador, ele pode dar uma outra ordem, ou ele pode transmitir uma outra mensagem que aquela que o presidente deu a ele? Não pode. O embaixador, ele emite apenas o parecer daquele que o enviou. Então o apóstolo Paulo chama a si mesmo, chama os seus companheiros de ministério, chama todos nós, porque o texto antes de 5:20 vai dizer que ele nos deu a todos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, está lá em 2 Coríntios 5:20. E aí ele diz que todo aquele que é nova criatura, Deus lhe deu o ministério da reconciliação. Então Paulo chama a todos nós de embaixadores de Cristo. Ou seja, quando nós insistimos com os homens para que eles se reconciliem com Deus, nós estamos anunciando não os nossos próprios sentimentos, mas os sentimentos de Deus, conquanto nós também desejemos isso. O desejo de que os seus ouvintes se
reconciliem com Deus não era um desejo só de Paulo. Na verdade, era o desejo de Deus transmitido por Paulo. Outro texto famoso, Mateus 23, Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eu pergunto, Jesus, chorando a sua dor, vira-se para Jerusalém e diz que frequentemente ele desejou ver os seus habitantes vindo a ele para serem salvos. Jesus diz: quantas vezes eu quis e vós não quisestes. Eu pergunto, será que todas as pessoas de Jerusalém estavam entre os eleitos de Deus? Óbvio que não. Então Jesus, ele foi mentiroso? Ele foi hipócrita quando ele afirmou: quantas vezes eu quis? Então, a fé reformada clássica, ela afirma ao mesmo tempo a doutrina da eleição e a boa vontade de Deus para com o não eleito quando o evangelho é anunciado. Se isso pode ser ajustado logicamente na minha e na sua mente finita, é outra questão. Assim como nós não vamos conseguir entender o que devo pregar, não sei se em dezembro ou se ano que vem, ainda sobre a fé reformada, sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Cabe a Deus harmonizar o pré-determinado resultado da pregação do Evangelho com a oferta da salvação. Gente, não podemos prender Deus na prisão da lógica humana. A nossa teologia, ela precisa aprender a conviver com o paradoxo bíblico. Por isso que eu disse, não sei. Tem coisas que ninguém sabe. Calvino disse assim: a nossa preocupação teológica não pode ser construir um coerente sistema racional, mas ser fiel a todo o ensino da Escritura, que é o que muita gente faz ao atribuir a origem do mal a Deus. Usando de lógica, chega-se à conclusão de que Deus foi o autor do mal, mas a Bíblia não diz isso. Por lógica, por pensamento coerente, a gente vai dizer que Deus é o autor do mal, mas a Bíblia não diz isso, então nós não estamos autorizados a dizer. A Bíblia diz que existem eleitos e a Bíblia diz que há boa vontade da parte de Deus quando o Evangelho é anunciado mesmo para quem não é eleito. Olha o que diz Spurgeon: ainda que ele saiba antecipadamente quem entrará e tenha ordenado antes de todos os mundos quem provará dessa ceia, contudo, o convite em seu alcance mais amplo possível é um convite verdadeiro e honesto. Deus não é hipócrita, Deus não é mentiroso. Quando o Evangelho é anunciado, mesmo àqueles que não são crentes, mesmo àqueles que não são eleitos. Então, a oferta do Evangelho, ela precisa ser entregue a todas as pessoas.
cremos na doutrina da eleição incondicional, cremos na expiação definida, no entanto, cremos também na boa vontade de Deus em salvar aqueles que ouvem o Evangelho. Sabe por quê? Porque um dia, a pessoa que está no inferno e ouviu o Evangelho, pode dizer assim para Deus: o Senhor não me predestinou. Quando eu ouvi o pregador anunciando aquela palavra, o Senhor não queria me salvar. Que chance que eu tenho? A Bíblia diz que existe boa vontade da parte de Deus quando todos ouvem o Evangelho. Eu quis Jerusalém, eu quis. Servirá para condenação. Por isso que a palavra não volta vazia, porque se ela não serve para salvação, ela serve para condenação. Relembrando, fé e arrependimento são dons de Deus. O impulso de buscar a Deus origina-se em Deus, e a oferta do Evangelho deve ser entregue a todas as pessoas. Uma vez que nós estamos falando do chamado eficaz de Deus, eu não posso encerrar essa mensagem sem fazer essa pergunta a você. Você já ouviu o chamado de Deus? Você já ouviu o chamado eficaz, regenerador do Espírito Santo? Além do chamado externo, esse que eu faço nesse momento e que você ouve audivelmente, você já ouviu o chamado soberano, gracioso e eficaz do Espírito Santo? Uma das palavras mais lindas das Escrituras é aquela que está lá em 1 Pedro 5,10, quando Pedro diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter padecido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nesse texto de 1 Pedro, a palavra glória, ela se refere ao nosso destino. Ou seja, nós seremos chamados à presença de Deus. No entanto, quando nós analisamos outras passagens bíblicas, fica muito evidente que quando nós chegarmos ao céu, eu não sei como que vai ser isso, mas existem passagens que nos diz que nós compartilharemos da glória de Deus. Ou seja, de fato, nós seremos glorificados. Então, não se refere apenas esse texto de Pedro, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, não se refere apenas ao local onde acabaremos como cristãos, se refere também ao que seremos e como seremos recebidos ao chegarmos lá. O que seria ser glorificado? Lewis diz que o oposto da glória é ser ignorado, é ser rejeitado, é ser exilado, é se tornar um estranho por Deus. Ser ignorado por Deus é ser humilhado, desviado, desprezado, excluído. Agora, ser glorificado é ser notado,
é ser bem-vindo, é ser reconhecido, é ser recebido, é ser chamado. Lewis diz: se nós levarmos a sério as figuras de retórica da Bíblia, se crermos que um dia Deus nos dará a estrela da manhã e nos levará a vestir o esplendor do sol, então podemos supor que tanto os antigos mitos quanto a poesia moderna, tão falsos como história, podem estar muito perto da verdade como profecia. No momento, estamos do lado de fora do mundo, do lado errado da porta. Discernirmos o frescor e a pureza da manhã, mas eles não nos tornam frescos e puros. Não podemos conviver com os esplendores que vemos, mas todas as folhas do Novo Testamento estão farfalhando com o rumor de que nem sempre será assim. Algum dia, se Deus quiser, entraremos. Quando as almas humanas se tornarem tão perfeitas em obediência voluntária quanto é a criação inanimada em sua obediência inanimada, elas vestirão a glória dessa natureza, ou melhor, aquela glória maior da qual a natureza é apenas o primeiro esboço. Que coisa extraordinária! Isso só será possível, gente. Só será possível sermos glorificados. Porque nós pensamos, quando se diz assim, a última etapa da salvação é ser glorificado. Quando se diz ser glorificado, a gente pensa que é ir para o céu. E para o céu é só o começo de ser glorificado. Ser glorificado é receber uma glória que a gente nem imagina. Por isso que Lewis diz que se uma pessoa, ao olhar para um mendigo, e se esse mendigo é um predestinado, uma pessoa ao olhar para um mendigo e soubesse no que esse mendigo se tornará ao ser glorificado, essa pessoa seria tendente a se dobrar e adorar o mendigo. Tal será a glória que este mendigo receberá ao entrar no céu. Então, o que é ser glorificado? É ser notado, é ser bem-vindo, é ser reconhecido, é ser chamado. Venham todos vocês para o reino que eu tenho preparado desde o princípio do mundo. Se eu acabar a mensagem aqui, você vai para casa e dentro do carro você vai perguntar assim: você entendeu aquela história do Leonardo Boff que o pastor contou no início? O que tem a ver aquilo com a mensagem? Eu encerro contando uma história de uma águia, de uma outra história de uma águia que parou dentro de um puleiro também. Mas essa não foi Leonardo Boff que contou, foi Rubem Alves. Rubem Alves conta que o caçador, provavelmente não é o mesmo de Boff, ele encontra uma águia ferida, machucada, e ele leva aquela águia já ferida, já adulta, para sua casa, cuida da ferida e coloca ela ali no meio das galinhas. E o tempo vai passando. E no começo, Rubem Alves diz que as outras galinhas olhavam para ela com desprezo.
grandona essa aí, né? Desprezavam, ignoravam. Mas o tempo foi passando. E a águia começou a ser aceita no meio das outras galinhas. Rubem Alves diz que o galo já estava até dando umas olhadas para ela. Mas ficou ali, bicando no chão, comendo comida de galinha. Se acostumou à vida no meio das galinhas. Aquela outra de Leonardo Boff morreu ali, nunca soube que era águia. Mas Rubem Alves diz que depois de um tempo, aquela águia ouve à noite, as galinhas todas dormindo, aquela águia ouve um som que só a águia ouve. Ela acorda, sai correndo no meio das galinhas ali, e as meninas, que isso? Vai dormir, olha a hora. Que história é essa? E ela sai correndo, e ela sai, vai lá para fora, e ela ouve um som que vem das montanhas. E ela sobe no puleiro assim, e o galinheiro está todo alvoroçado, todo mundo acordou e olha, ela abrindo aquelas asas enormes, e eles tomam aquele susto. E pela última vez ela ouve o som, e ela voa. Ela bate as suas asas, e ela volta para a montanha, para o lugar dela. Ela ouviu um som que só a águia é capaz de ouvir. Talvez você seja uma águia que está vivendo no meio das galinhas. Será que você vai viver a vida inteira até morrer como galinha, como a águia do Leonardo Boff? Existe um chamado que vem das alturas, que só águia é capaz de ouvir. Até quando? Até quando você continuará vindo a esse local, ouvindo o som que vem das alturas? Sairá daqui e permanecerá na vida de galinha. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque Deus nos chamou para sermos nobres, para sermos como águias, para vivermos nas alturas, para não ficarmos cacarejando, para não ficarmos comendo lixo. Que você ouça o chamado eficaz de Deus, que acontece não apenas na regeneração, mas acontece também na santificação. Que Deus nos abençoe. Amém.